Qual que é o segredo de você pegar plantas que você está tentando tirar muda? Essa daqui, por exemplo, ela não está enraizada, e essa daqui, ó, você já percebe a massa de raízes que já tem nela. Então, como que você pode transformar isso daqui nisso? É exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje com você. Como enraizar as suas plantas, principalmente falando de cactos e suculentas. Vamos lá? Antes de mais nada, esse método que eu chamo, na verdade eu já tinha ouvido essa informação, esse método que é o método escurinho, eu aprendi no Instagram. Então assim, tem muita coisa boa por aí, tem muita coisa que tem que tomar cuidado, mas tem muita coisa boa. O que é o método do escurinho? Você vai pegar as suas mudas, primeira coisa que você vai fazer é pegar de uma planta saudável, uma planta que toma sol, uma planta que tem os nutrientes necessários para continuar, e você observa que é uma planta saudável. Você vai colocar carreiras dela aqui, ó, desse jeito. Deixa num local escuro. Se for num de plástico, não pode ser transparente, senão não adianta. E você deixa secar, você pode deixar alguns dias ali. Você vai perceber que com o tempo, com o processo, as raízes começam a aparecer e ficam dessa maneira aqui que eu mostrei para vocês, ó, ficam bonitonas, certo? Então basta você colocar, deixar secar num local aí que tome um solzinho fraco, não pode ser forte, e o processo de enraizamento vai acontecer. Eu pulo uma etapa, quando eu vejo que já está sequinho aqui embaixo, você pode acelerar o processo ainda mais colocando própolis ou canela em pó. Quando eu vejo que já está seco, eu coloco um pouco já de substrato para mudas aqui e já vou fazendo e faço a fileirinha. Eu fiz várias estacas aqui, ó, várias estacas, e coloquei já no substrato. Por que eu gosto desse método? Porque você cuidando de uma estaca, você está cuidando de várias, não é? E a gente que faz várias estacas, principalmente, né? Você tem que acelerar e ajudar no processo para que ele funcione da melhor maneira possível. O corte vai mostrar para mim quanto tempo eu tenho que esperar. Então, por exemplo, um corte desse cacto aqui, olha só, é um corte fino, já está cicatrizado, né? Agora, olha a diferença, por exemplo, se eu pego um cacto parafuso. Esse daqui é uma cabeça de um cacto parafuso, ó, tá vendo? Olha o tamanho do corte. Então, você tem que tomar cuidado mesmo para que esse processo aqui, ó, você tem que sentir, tá cicatrizado mesmo. Talvez esse daqui mereça ir só para um cantinho que seja só dele, para não ter acúmulo de água, porque você acumulou água aqui, já era. Talvez, o que eu faria aqui? Colocaria num vaso e só um pouquinho de substrato. Não porque agora ele vai absorver alguma coisa, porque não vai, ele não tem raiz. Mas assim que as primeiras raízes já saírem, ele já vai ter um pouquinho de substrato ali para se prender e para pegar água. Por que eu falo isso? De colocar só um filetinho de substrato. Se você fizer só esse filetinho de substrato, você não corre o risco de ter acúmulo de água. Por quê? Quanto maior for o seu vaso, caindo tudo aqui, quanto maior, mais fundo for o seu vaso, mais água vai ter. E a água vai sempre se concentrar na parte de baixo por causa da gravidade. Esse método do escurinho dá certo com outras plantas? Sim, dá certo, por exemplo, ó, com o cacto. Eu tenho um cacto aqui, e esse daqui que a gente chama de cacto candelabro, eu acho que o pessoal chama, que na verdade é uma eufórbia, não é nenhum cacto. Por isso que esse daqui você não pode deixar o dia todo no sol como se fosse um cacto, né? Você sabe que é uma eufórbia, é do mesmo parente da coroa de Cristo e outras coisas, porque ela tem essa parte leitosa. Qualquer machucadinho, ela tem essa parte leitosa. Isso daqui, mesmo quando adulto, não pode ir para o sol o dia todo porque é amarela. Ó, consegue ver aqui? Deixa eu ver se ele vai focar. Focou? Opa, aqui. Você tá vendo, ó? Tá bem cicatrizado esse carinha aqui. Então o que eu vou fazer?
Vou colocar só um pouquinho de substrato aqui, ó, e colocar com os amiguinhos dele aqui. Eu coloco ele num local que receba um solzinho fraco. Não vai me colocar no banheiro, não vai me colocar isso daqui num local com sombra, porque as pessoas elas falam assim: ah, bate iluminação, mas não bate. Se estiver muito longe do local de sol, não dá certo, né? Então tem que receber pelo menos um solzinho fraco da manhã. Então encara ele como se fosse uma samambaia. Ah, mas samambaia precisa de sol, um pouquinho de sol todo dia? Precisa. Mesmo plantas de sombra precisam receber esse solzinho fraco. E lembra sempre do seguinte, né? Coloca vários num pote. Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Ó, para mostrar para vocês. Coloquei vários carinhas aqui, certo? Com só um pouquinho de substrato ali. Então, método do escurinho, já acelerei um pouquinho para ele ter um pouquinho de substrato quando as primeiras raízes aparecerem. Se eu tenho vários aqui, tô cuidando de um, tô cuidando de todo mundo. Método super fácil que eu uso aqui com as minhas matrizeiras e com a reprodução de plantas. A minha mini estufa, meu mini viveiro, não tem tantas plantas assim, mas a taxa de porcentagem que eu consigo fazer com que essas plantas enraizem e vão para frente é altíssima, porque é um trabalho 100% artesanal. Eu cuido planta por planta, por isso que dá certo. Se você gostou, por favor, me ajuda aí, dá uma curtida, compartilhe com o pessoal e até a próxima.